Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Vou te provar agora porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o convite da Liga para poder participar desse momento na formação de vocês. Agradecer em especial à diretoria da Liga, né, para falar de dois temas que me são muito caros, né, uma vez que tenho me dedicado nos últimos anos a estudá-los do ponto de vista da sua patogênese, que é dengue
e febre amarela. A dengue ela é uma arbovirose, por definição, uma vez que ela é transmitida basicamente por um vetor artrópode, tá certo? E esse vetor artrópode, então, ele é responsável pela transmissão do vírus, né? A dengue está dentro do contexto do que nós chamamos de arboviroses, e é uma das principais, se não a principal arbovirose do ponto de vista de saúde pública. As arboviroses, como vocês vão ver, em relação aos outros professores que vão dar aula para vocês, ela é uma zoonose em mais de 70% das vezes, né? E a maioria, ela tem origem viral. A maioria dessas arboviroses, elas são de origem viral, né? Ou seja, são de origem viral e transmitida por algum tipo de vetor, né? Grande parte das arboviroses, sejam elas emergentes e reemergentes, elas guardam uma relação íntima com a presença, né, de hospedeiros intermediários, tá? E de vetores hematófagos que são necessários para a sua transmissão, né? Sob esse ponto de vista, a redução dos hábitats de animais silvestres, o contato do homem com os animais silvestres e o grande comércio internacional desses animais silvestres tem, nos últimos anos, contribuído para a emergência dessas arboviroses, que na maior parte das vezes são zoonoses. Isso te vai ver muito bem quando te for discutir febre amarela. As arboviroses nas Américas, elas são causas de importantes impactos em saúde pública, né? Importantes impactos, tanto do ponto de vista da morbidade, quanto do ponto de vista da mortalidade. Aqui, alguns grupos de arbovírus de importância médica, alguns deles vocês vão discutir com outros professores, e que estão relacionados com algum tipo de síndrome clínica. Então, nós podemos citar o vírus chikungunya e o maiaro, tá? O vírus da dengue 1, 2, 3 e 4, e mais recentemente também nós temos descrito o vírus da dengue 5, né? Febre amarela, Zika, o Nilo ocidental, a encefalite japonesa, o oropouche, principalmente, né, pertencentes a várias famílias, né, virais como Toga viridae, Flaviviridae e Bunia viridae, e transmitido por uma série de vetores hematófagos, tá, que tem no homem, né, que picam o homem acidentalmente, quando esse adentra, né, o nicho desses vetores, ou tem no homem mesmo o seu hospedeiro de predileção, né, para o repasto sanguíneo, né? Essas arboviroses, elas são responsáveis por infecções que, do ponto de vista clínico, elas variam desde infecções inaparentes, né, como síndromes infecciosas inaparentes, podem ocorrer como uma doença febril, como uma febre coexantema, uma febre hemorrágica ou nas suas formas neurológicas, causando encefalite e síndromes neurológicas. A dengue ela é um problema complexo global de saúde pública e de grande importância nos países em desenvolvimento, uma vez que cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco para contrair a doença. E um dos grandes desafios para o controle da doença é a dificuldade para seu controle e erradicação, uma vez que a dengue ela é transmitida pela picada de um vetor hematófago, que é o Aedes aegypti, cuja erradicação, né, e o combate ele é um desafio do ponto de vista de saúde pública, principalmente nos grandes centros urbanos. Ela vem associada, como qualquer outra arbovirose, com seus impactos ambientais e a sua relação com o meio ambiente, provocada pela maciça crescimento e urbanização, o crescimento populacional associado à baixa condição social, tá? E o aumento das viagens nacionais e internacionais, o grande deslocamento em virtude da globalização, pessoas que podem vir de áreas com alta prevalência de dengue para áreas onde essa doença não ocorre, tá? Além
da emergência de genótipos mais virulentos e a falta, até o momento, de uma vacina eficaz. Na sua patogênese, vários fatores podem influenciar na evolução clínica da doença para formas mais graves, principalmente caracterizadas pela dengue hemorrágica com síndrome do choque do dengue, e cuja evolução ela vai depender da relação entre o hospedeiro e o patógeno. Bom, aliado a isso, ainda falta, né, ainda há muitas lacunas no real entendimento da patofisiologia e da patogenia da doença, de forma que vários estudos ainda precisam ser desenvolvidos, seja estudando material humano quanto em modelos experimentais, para se ter uma ideia exata, né, da relação do vírus com o hospedeiro e as suas consequências para a evolução clínica da doença. Como eu falei para vocês, a dengue ela é provocada ela é causada pela infecção por um vírus, que é o vírus da dengue, cujos principais sorotipos estão divididos no sorotipo 1, 2, 3 e 4. O vírus ele é um vírus de RNA, tá? Que possui um genoma onde nós vamos identificar proteínas estruturais e proteínas não estruturais, tá certo? Ele possui um genoma de RNA, né, envolto por um capsídeo icosaédrico, tá, e por uma bicamada lipídica, né, com proteínas de envelope que são específicas do vírus. Do ponto de vista epidemiológico, a doença ela tem uma ampla dispersão, uma ampla distribuição mundial. Aqui nós temos, por exemplo, a distribuição geográfica dos casos de dengue reportados no mundo no período de setembro a novembro de 2019. Vejam que a distribuição na América do Sul, né, e na Ásia ela é bem intensa, né, além da América Central. Entretanto, já se observa a ocorrência de dengue, por exemplo, em países como a Austrália, né, e Estados Unidos, o que mostra a grande dispersão dessa arbovirose. No Brasil, ela é uma importante doença viral transmitida por artrópodes e que afeta, né, principalmente humanos. Vejam a relação entre os casos em 2018 e 2019, como houve um aumento de cerca de 600% dos números de casos de dengue nas diversas regiões. Na região norte, por exemplo, em 2018, nós tivemos cerca de 1.635 casos. Em 2019, com 14.569 casos. No Nordeste, em 2018, por exemplo, nós tivemos 7.656 casos, enquanto que em 2019 nós tivemos cerca de 59 mil casos. No Sudeste, principalmente devido aos casos de Minas Gerais, nós tivemos cerca de 23.290 casos para 400.700 casos, né? E assim ocorreu em todas as regiões do país, o que mostra a grande importância dessa doença do ponto de vista de saúde pública. A dengue, como eu falei para vocês, ela é transmitida por um vetor, né, por um artrópode hematófago, o Aedes aegypti, tá, que transmite a doença do homem doente para o homem são através do seu reparto sanguíneo. Nós podemos observar em relação ao vírus da dengue, também como na febre amarela, dois ciclos. O ciclo selvagem, né, na qual o homem é o hospedeiro definitivo e o mosquito ele passa, né, o vírus do indivíduo doente para o indivíduo são através da picada, né, do repasto sanguíneo, tá? Entretanto, nós devemos considerar que no meio silvestre ela é uma arbovirose de macacos, tá? Também já foi descrito que o próprio vírus ele pode ser transmitido para seus descendentes através da via transovariana. O principal vetor da dengue no Brasil é o Aedes aegypti.
Do ponto de vista clínico, tá? A dengue ela é uma arbovirose cuja maior parte dos indivíduos, quando entra em contato com o vírus, né, com qualquer arbovírus, ele apresenta as formas oligossintomáticas ou as formas assintomáticas. Tá? Grande parte, ou a maior parte dos indivíduos que entram em contato com a doença apresenta essas formas oligossintomáticas ou assintomáticas. Tá? Aqueles indivíduos que apresentam a forma sintomática, eles podem apresentar a febre da dengue clássica, né, ou a febre do dengue, caracterizada por febre, dor de cabeça, dor retrobulbar, prostração e rash, e a febre da dengue hemorrágica, que pode evoluir para uma síndrome do choque da dengue, que é caracterizada por anormalidade da homeostase e aumento da permeabilidade capilar. Então, grande parte dos indivíduos ou apresenta forma assintomática ou oligossintomática, tá? Sendo que nas formas sintomáticas nós temos uma pequena parte que apresenta a febre hemorrágica, a febre do dengue clássico, e uma pequena parte a febre da dengue hemorrágica com síndrome do choque da dengue. Então, dentre os aspectos clínicos, nós podemos citar, na febre do dengue, as principais sintomatologias são febre, dor de cabeça, dor nos músculos e nas articulações, náuseas e vômitos, exantemas e manifestações hemorrágicas. Tá? Na febre hemorrágica do dengue, nós podemos ter hemorragias na pele, petequias, púrpuras e equimoses, sangramento gengival, sangramento nasal, sangramento gastrointestinal com hematêmese, melena e hematúria, e metrorragia em mulheres. No caso da febre hemorrágica do dengue, nós podemos ter evolução para a síndrome do choque da dengue, né, com choque hipovolêmico. Dentre os fatores de risco que nós podemos citar para o desenvolvimento das formas mais graves da doença, nós podemos ter amostras virais, né, principalmente a amostra D1, que pertence à América e o Caribe, D2 da Jamaica e o D3 do Sri Lanka, né, o status imune, né, uma vez que indivíduos que já tiveram uma infecção prévia por outro sorotipo de dengue, eles podem apresentar uma resposta imunológica mais vigorosa, porém ineficaz, que pode levar a comprometimento vascular, né? A idade e o sexo. Né? Então, na Ásia, por exemplo, indivíduos com menos de 15 anos apresentavam mais probabilidade para apresentar as formas mais graves da doença. Né? Cuba e Venezuela estariam relacionados com a genética do hospedeiro. Então, isso aí varia de região para região. A dengue hemorrágica ela é caracterizada por sinais e sintomas de febre da dengue associado a, principalmente, hemoconcentração, com hematócrito acima de 20% do basal, ou queda de mais de 20% após a hidratação, e plaquetopenia. Normalmente, o paciente apresenta menos de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. Todo paciente com sinais de alerta ou prova do laço positiva deve realizar as medidas de hematócritos de plaquetas. Então, a prova do laço positiva deve chamar atenção para o clínico dos sinais de alerta para uma provável evolução para a síndrome da dengue hemorrágica. E é sempre bom lembrar que hemorragia associada à dengue, seja hemorragia gengival, e que não guarde essas características, elas não necessariamente significam dengue hemorrágica. Como eu falei para vocês, do ponto de vista da patogenia, o comprometimento vascular, na patogenia da doença, ele é um dos principais fatores envolvidos na gênese das formas mais graves da doença. Né? Então, o mosquito, uma vez inoculando o vírus ao nível da pele, esse é fagocitado e processado e apresentado aos linfócitos T. Né? Então, as células dendríticas da pele fagocitam esse vírus e levam até os linfonodos,
onde essas partículas virais elas são processadas e apresentadas aos linfócitos T naive, que uma vez ativados desencadeiam uma resposta imune adaptativa. Dependendo da intensidade e do padrão dessa resposta imune adaptativa, pode haver o comprometimento do leito vascular, seja pela liberação de citocinas pró-inflamatórias, causando uma síndrome inflamatória sistêmica, muito, vamos dizer assim, na mesma linha de raciocínio daquilo que se observa para outras viroses de uma maneira geral, como por exemplo o próprio coronavírus. Essa síndrome inflamatória sistêmica é caracterizada pela liberação de citocinas como TNF-alfa, IL-6, né, IL-10, IL-1-beta, né, acabam por levar ao comprometimento do leito vascular. Além disso, vale citar que o vírus ele tem predileção pelas células endoteliais, né, e acabam levando à lesão das células endoteliais. Isso faz com que ocorra aumento da permeabilidade vascular com perda de plasma, que leva à hemoconcentração. Além disso, na própria medula óssea, né, em virtude do comprometimento provocado por esse quadro pró-inflamatório e mesmo viral, ocorre uma queda, né, da ação ou da proliferação medular óssea, com trombocitopenia e disfunção plaquetária. Associado a isso, nós vamos observar também, como nós vamos ver adiante, um grande comprometimento do leito hepático, o que leva também a uma disfunção dos fatores de coagulação. Todos esses fatores em conjunto, eles iriam contribuir para os fenômenos hemorrágicos que nós podemos observar nas formas mais graves ou nas formas de dengue hemorrágica. Como eu falei para vocês, o endotélio vascular, ele é um dos principais ambientes ou tecidos que são comprometidos nas formas mais graves da doença. Vale lembrar que o endotélio é a primeira barreira física entre o sangue e os tecidos do corpo. E é esse endotélio que entra em disfunção, levando ao comprometimento hemorrágico. Fato este que é observado também na febre amarela e que é observado nas formas hemorrágicas do dengue. Vocês vão ver que é muito parecido a patogênese das duas doenças. O endotélio normal, ele tem função multifatorial, vale relembrar isso. Ele tem uma função, ele é multifuncional, tem função anticoagulante, anti-inflamatória, antitrombótica, está envolvido na homeostase, controla a permeabilidade e tem uma vasorregulação seletiva. Uma vez ativado, ocorre quebra da barreira, é crucial na inflamação, ele está envolvido no processo de agregação plaquetária com formação de trombo, ocorre alteração da sua permeabilidade, recrutamento e adesão dos leucócitos. As células endoteliais possuem diversidade funcional dependente de sua localização e da necessidade fisiológica. Vejam, pessoal, que a importância do endotélio ela já é estudada, em algumas doenças infecciosas, ela já é estudada há bastante tempo. E ela está envolvida classicamente na patogênese das febres hemorrágicas. E aí eu não falo apenas só da dengue hemorrágica, mas também eu falo da febre amarela, que nós vamos ver, e vocês vão perceber que é muito parecido a patogênese das duas doenças, tá certo? Mas também na febre, na infecção pelo hantavírus, no ebola, nas febres hemorrágicas de uma maneira geral. E vocês puderam perceber com os estudos recentes de coronavírus, que esse endotélio ele tem uma importância fundamental, para a evolução de outras doenças. A dengue, então, ela induz uma extensa alteração ou dano vascular que leva a fenômenos hemorrágicos. Muito provavelmente isso é verdade. E vejam que após a infecção, ou na vigência da infecção, esse endotélio vascular ele sofre alterações no seu fenótipo ou na sua funcionalidade que são caracterizadas não só pela ação direta do vírus, que leva ao aumento da expressão de fatores como o NF-κB, com aumento da expressão de receptores
como ICAM e VCAM, e liberação por parte das células endoteliais de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e IL-8 e radicais reativos de radicais livres, tá certo? Levando a alterações estruturais com inibição da expressão das moléculas de adesão entre as células do endotélio, o que aumenta a permeabilidade desse endotélio, promovendo aí o extravasamento então do plasma. Então você tem aqui uma diminuição da expressão da E-caderina e do PCAM, tá? Com diminuição dessa adesão das células endoteliais e, consequentemente, um aumento da permeabilidade vascular. Indiretamente também, esse endotélio ele sofre a ação das células da resposta imunológica na vigência da infecção. Então, várias das células ativadas na vigência da infecção, após a ativação, vamos dizer aí, da resposta imune adaptativa, eles acabam promovendo, né, alteração também nesse fenótipo endotelial, com liberação de quimiocinas pró-inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias, aumento da expressão de moléculas de adesão e diminuição da expressão de aumento da expressão de moléculas de adesão de leucócitos e diminuição da expressão das moléculas de adesão entre as células endoteliais. O que faz com que, no final das contas, a ação de citocinas como TNF e L1 leve a uma alteração da função endotelial, o que poderia contribuir, associado à lesão medular, à lesão hepática, envolvidas na produção de plaquetas, na produção de fatores procoagulantes, aos quadros hemorrágicos observados na forma grave da doença. Aqui, olha, uma análise histopatológica, né, imunohistoquímica da dengue hemorrágica, né, aqui na dengue hemorrágica, uma forma de dengue hemorrágica com morte, né, esse aqui é um material de autópsia. Veja que o endotélio está acastanhado, ele mostra muito bem a marcação para a VE-caderina, VCAM1 e VE-caderina, né? Comparado aqui ao controle normal. Né? Esse aqui é o controle normal. Então veja o que ocorre, né? Uma alteração da expressão dessa VE-caderina, né? E consequentemente mostrando que esse endotélio ele é ativado, ele é alterado na vigência da dengue grave, da dengue hemorrágica. Né? Vejam aqui, olha, o controle mostrando os ligantes de leucócitos, o VCAM1, tá? VCAM1, VE-caderina e VE-caderina, né? Então, os controles e os normais. E vejam que a expressão associada à dengue, na dengue, o VCAM1, por exemplo, é muito mais expresso e a VE-caderina muito mais expressa quando comparadas, né, tanto na veia porta, quanto na artéria, quanto nos capilares, comparados aos controles normais. Do ponto de vista ultraestrutural, o que nós podemos observar nessas células endoteliais é que grande parte delas sofre apoptose. Né? Isso aqui são corpos apoptóticos, tá certo? Ou células endoteliais e células hepáticas que evoluem para a apoptose, que é um dos principais mecanismos de morte celular observado na vigência de uma infecção pelo vírus dengue. Né? Aqui, olha, a imunomarcação em castanho para o vírus da dengue, né? Pela imunohistoquímica, mostrando essa imunomarcação no fígado bem característica, né? E diagnóstica para o vírus. Tá? Como eu falei para vocês, e eu mostrei para vocês lá atrás, um dos fatores que pode determinar as formas graves da doença, além do genótipo viral, né, da característica do genótipo viral, mas também a própria resposta imune do hospedeiro. Em geral, há evidências que na dengue
heteróloga, na segunda, né, quando você é reinfectado pelo vírus da dengue, a ativação preferencial de linfócitos T de memória. Só que esses linfócitos T de memória, eles têm baixa avidez para o vírus infectante, resultando em uma resposta de células T funcional alterada num ambiente de predisposição genética do hospedeiro e altos níveis de viremia. Então, o que você tem é uma resposta heteróloga, ou seja, se você adquire a infecção por um sorotipo de dengue e ao adquirir a mesma infecção por outro sorotipo de dengue, ocorre a ativação das células T de memória. Entretanto, essa resposta imunológica contra o novo sorotipo que você se infectou, ela não é completamente eficaz. Entretanto, ela é necessária ou ela é suficiente para desencadear uma resposta imunológica heteróloga vigorosa, que vai levar ao comprometimento tecidual com uma síndrome pró-inflamatória, uma síndrome inflamatória sistêmica, tá? Que vai contribuir, juntamente com a infecção viral, tá? Para o surgimento da febre hemorrágica do dengue ou síndrome da dengue, do choque da dengue. Tá? Aqui, olha, na anatomopatologia, você vê que no fígado, no caso da dengue hemorrágica, os comprometimentos, vamos dizer assim, hemorrágicos, eles são os principais fatores envolvidos, né? Então você tem hemorragia intensa e extensa, né, do fígado, né, que caracteriza a doença, né? Vejam que a lesão mediozonal no fígado, ela é característica e diagnóstica da doença, tá? Como na febre amarela. Entretanto, a lesão mediozonal no fígado da dengue, ela é menos intensa que na febre amarela, apesar de que na rotina eu já peguei lesão mediozonal até muito mais intensa quando comparado a alguns casos de febre amarela. Isso depende muito da relação patógeno-hospedeiro, ou seja, vírus-hospedeiro, e da forma como o hospedeiro responde ao vírus. Tá? Nesse fígado, o principal mecanismo de morte celular e que leva à insuficiência hepática e à queda da produção dos fatores de crescimento ou dos fatores procoagulantes é a apoptose. Então vejam que a apoptose de hepatócitos, ela é muito intensa. Ela é muito intensa. Tá? A apoptose é o principal mecanismo de morte celular, associado a fenômenos hemorrágicos. Tá? E a necrose, ela é o segundo principal mecanismo de morte celular observado nesses fígados. A apoptose responde pela maior parte. Tá? Além de outras lesões que nós podemos observar nesse fígado, que é característico da dengue, uma vez que o vírus da dengue ele tem predisposição ou tropismo pelo tecido hepático, como a esteatose macro e microgoticular, e a tumefação celular também, né, que é o acúmulo de água dentro da célula. Tá? A lesão mediozonal no fígado, ela é característica do processo, a lesão mediozonal, ou seja, ela é diagnóstica e característica, assim como na febre amarela, que é a lesão da área dor de Rapaport, que é a área equidistante entre os espaços porta e a veia centrolobular. Né? O espaço porta, em geral, ele apresenta um infiltrado inflamatório leve, né? Ou moderado e desproporcional ao grau de comprometimento do hepatócito, ou seja, você tem um comprometimento hepático muito grande. Entretanto, quando você olha esse espaço porta, você não tem uma hepatite, morfologicamente falando, você não tem uma hepatite franca, né? O que mostra que o vírus da dengue ele tem tropismo pelo fígado. Entretanto, a resposta desse fígado ao vírus, ela é uma resposta um pouco diferente. Né? No caso da inflamação, ela é constituída sobretudo por linfomononucleares, né? Ou seja, por linfócitos, plasmócitos, né? Característico aí de uma infecção viral, né? Então uma inflamação linfomononuclear característica de uma infecção viral, né? E que é bem característico desse tipo de comprometimento por esse arbovírus, né? Você vai ver que na febre amarela também isso é muito parecido, né? E vejam que na microscopia eletrônica
Nós podemos observar no fígado os corpúsculos de cálcio, que são os corpos apoptóticos, ou seja, a apoptose hepatocitária é muito frequente, e as diversas partículas virais que emergem desses hepatócitos que estão sofrendo morte celular programada, né, na microscopia eletrônica. Então, as partículas virais elas são observadas. Fato este que nós não observamos muito no fígado amarílico. Tá? Então, resumindo, nós vamos ter principalmente um vírus que tem predileção pelo fígado, tá? Um vírus que causa lesão, sobretudo na região mediozonal do fígado. Essa lesão é constituída basicamente por apoptose dos hepatócitos e, em segundo lugar, a necrose, e uma inflamação que, em geral, é leve ou moderada e desproporcional ao grau de comprometimento hepatocitário. Né? Se você faz uma avaliação quantitativa, você vai observar que grande parte dessas lesões, né, seja de apoptose, esteatose, necrose, ela ocorre basicamente na lesão mediastinal ou na zona 2 de Rappaport. Vejam que essa indução de morte celular apoptótica ela é confirmada pela imunistoquímica, né? Esses aqui são hepatócitos que estão sofrendo apoptose e marcada pelo método imunistoquímico, né? Para a caspase 3, né? E a resposta imunológica que nós observamos frente ao vírus, pelo menos no fígado, ela é constituída tanto por componente da imunidade inata, aqui representado pelo componente pelos receptores do tipo TOL, TOL2 e TOL-like 3, e citocinas como a IL-6 e células NK, que são células assassinas naturais, que são componente da imunidade inata. E vejam que grande parte dessas citocinas dessas células estão presentes ou estão mais concentradas na região 2, justamente a região que é mais comprometida na evolução da doença. Tá? Em relação à imunidade adaptativa, os linfócitos que filtram ou que infiltram esse parênquima hepático, eles são constituídos sobretudo por células TCD4 e, em segundo lugar, por células TCD8. Então, a resposta citotóxica ela é a principal tipo de resposta observada no fígado na dengue, muito parecido com aquilo que se observa para as hepatites, vamos dizer assim, as hepatites virais, né, clássicas. Tá? E as citocinas, elas são basicamente de perfil TH1, constituído principalmente por TNF-alfa, interferon-gama, TGF-beta, né? Que são citocinas de perfil TH1. O TGF-beta ele não é TH1, mas ele é uma citocina que não é TH2, tá? Mas que está envolvido principalmente na indução da morte celular por apoptose. E, em segundo lugar, citocinas como, em menos expresso, citocinas de perfil TH2, como IL-4, IL-2R e IL-10. Ok? E se você avalia isso nas zonas, principalmente na zona 2 ou na região mediozonal, né, a expressão dessas citocinas. Né? Então, de uma forma geral, na patogênese da febre hemorrágica do dengue, nas formas mais graves da dengue, o que você vai ter é o seguinte. Então, o mosquito ele faz o Aedes aegypti, promove o seu repasto sanguíneo, inocula as partículas virais ao nível da pele. Na pele, eles são fagocitados pelas células dendríticas que migram até os linfonodos. Nos linfonodos, eles são processados e apresentados para os linfócitos T naive e assim então se espalham para todos os órgãos, né? Mas principalmente para o fígado. Né? No endotélio, ele promove aquela lesão endotelial que eu expliquei para vocês, com perda de plasma, né, e comprometimento e o comprometimento físico do endotélio pode levar também à perda de sangue. Né? E no fígado ele vai causar várias lesões, principalmente no caso uma lesão que é preferencial na região mediozonal, principalmente constituída por apoptose dos hepatócitos e, em segundo lugar, por necrose desses hepatócitos, tá certo?
em qual nós vamos observar, emergindo desses corpos apoptóticos, tá certo? As partículas virais, que vão induzir, no caso, tanto a apoptose quanto a necrose. Tá? Em relação à resposta imunológica, a citocina mais produzida é o TNF-alfa, que contribui tanto para a lesão no fígado, quanto também para o comprometimento do leito vascular, como nós vimos mais anteriormente. Então, na imunidade ao vírus em si, tá? Principalmente nas formas mais graves da doença, você vai ter tanto o componente da imunidade inata, constituído pelas células NK, pelo receptor do tipo TOL2, TOL3 e L6, e L18, inós e granzima, como também imunidade adaptativa, principalmente pelo perfil TH1, com linfócitos, principalmente linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, mas também linfócitos B. E também a ativação de células de Kupffer, com citocinas principalmente constituídas pelo TNF-alfa, interferon gama e L2R, que são citocinas de perfil TH1, em menor proporção, e L4 e TGF-beta. Tá? O principal mecanismo de morte celular no fígado é a apoptose, tá certo? E o principal padrão de lesão observado nesse fígado é o padrão de lesão médio-zonal, que é multifatorial. Vale lembrar também que esse fígado, que esse vírus também ele promove uma tempestade de citocinas nas formas graves. Essas citocinas pró-inflamatórias de perfil TH1 liberados dentro do ambiente vascular, elas podem levar à alteração do endotélio, que também são provocadas pela ação direta do vírus, tá? Levando à perda ou à diminuição ou aumento da sua permeabilidade, né, com extravasamento de plasma e hemoconcentração, tá certo? Esse comprometimento inflamatório ele é importante também para outras doenças, tá certo? Mas na dengue hemorrágica e na febre amarela ele já é descrito, a importância dele já é descrita desde antes do anos desde a década de 90, né? E voltou agora à moda, né? Na medida em que você tem também esse mesmo componente inflamatório importante associado à patogênese do novo coronavírus. Tá? Bom, o diagnóstico diferencial ele vai depender, sobretudo, do tipo de dengue observada. Né? Como eu falei para vocês, a maior parte dos casos de dengue, de infecção pelo vírus da dengue, elas são formas assintomáticas ou formas oligossintomáticas, ou seja, com poucos sintomas. Né? Entretanto, na vigência de uma dengue clássica ou de uma síndrome hemorrágica do dengue, nós temos algumas doenças que são diagnósticos diferenciais. No caso da dengue com síndrome febril ou febre do dengue, né, os principais diagnósticos diferenciais são a doença de Chagas, hepatite viral, malária, leptospirose e meningite, tá? Uma vez que você vai ter aqui dor de cabeça, dor no corpo, né? Então aqui uma boa história clínica ele afasta, tá certo? Ou confirma outros diagnósticos, tá? Você pode ter quando na vigência de um quadro de síndrome febril com exantema, né, na dengue clássica, né, você tem que fazer o diagnóstico diferencial, sobretudo com sarampo, as doenças exantemáticas, né, principalmente em crianças, sarampo, chikungunya, exantema súbito, rubéola, enteroviroses e a própria infecção pelo vírus Zika. Tá? E no caso da síndrome hemorrágica do dengue, os principais diagnósticos diferenciais são a meningococcemia, septicemia,
febre amarela, malária grave e leptospirose. Como você então fecha o diagnóstico? Além da história clínica, né, dependendo do tipo, né, de síndrome clínica que esse paciente vai desenvolver, nós podemos pedir, né, nós podemos solicitar exames laboratoriais que são inespecíficos, mas que ajudam a fechar a conclusão diagnóstica. Um hemograma, né, na qual nós vamos observar, sobretudo, plaquetopenia, hematócrito e leucopenia, o hematócrito alterado, aumentado e leucopenia. Tá? A dosagem sérica de AST e ALT, uma vez que vocês viram na patogênese que o fígado ele é um órgão de predileção, né? O vírus ele tem tropismo pelo tecido hepático. Tá? Dosagem sérica de bilirrubinas direta e indireta, uma vez que o vírus ele provoca uma hepatite, isso ficou bem demonstrado. Tá? Dosagem de ureia e creatinina, uma vez que o vírus ele tem um comprometimento, ele apresenta um comprometimento vascular muito importante, que pode levar à insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda. Então, é um dos achados bem característicos dos casos graves de dengue, a necrose tubular aguda, com insuficiência renal aguda. Né? Dosagem sérica de lactato desidrogenases e outros marcadores de atividade inflamatória, como proteína C reativa e ferritina. Por quê? Porque você está diante de uma síndrome inflamatória sistêmica, principalmente nos casos graves da doença. E essa síndrome inflamatória sistêmica, ela pode levar a comprometimento do leito vascular, que, associado ao comprometimento da medula óssea e associado ao comprometimento do fígado, pode predispor aos fenômenos hemorrágicos. Dosagem de albumina sérica, uma vez que você tem perda de plasma e você tem então alteração da albumina sérica. Velocidade de hemossedimentação, VHS, tá? E, claro, a mensuração dos fatores de coagulação muito específicos. Biópsias, né, hepáticas são contraindicadas, por quê? Por motivos óbvios, uma vez que o paciente ele já tem um quadro de coagulação, principalmente nas formas graves, um quadro de coagulação alterada, então métodos invasivos eles são contraindicados. Então, não, apesar de haver um comprometimento hepático intenso, a biópsia hepática ela não é indicada nesses casos. Tá? Bom, em relação aos diagnósticos laboratoriais específicos, são todos aqueles que têm como função principal ou identificar o vírus ou identificar a resposta do hospedeiro contra o vírus. Então, o primeiro deles é o isolamento viral e a detecção do genoma viral, através do RT-PCR, tá? Do RT-PCR em tempo real e da cultura de células. Hoje nós usamos mais o RT-PCR em tempo real, né? Que é muito mais fácil, né? de padronizar e muito mais específico. Tá? Nos casos graves com evolução para a morte, né, e para controle de saúde pública, que é aquilo que a gente faz na patologia lá do Evandro Chagas, a detecção dos antígenos virais elas pode ser feita em amostras de tecido formalizadas através da técnica imunistoquímica com emprego de anticorpo monoclonal contra o vírus. O histopatológico, que vem associado à imunistoquímica, né, que é a análise dos órgãos pós-mortem, tá? Essa imunistoquímica, em geral, ela é feita apenas nos casos graves e que evoluem para a morte da doença. Tá? Uma vez, por motivos óbvios, você não consegue biopsiar o fígado, é contraindicada a biópsia hepática, tá certo? Ou qualquer tipo de método que vá provocar invasão ou lesão. Tá? E, claro, os testes sorológicos, com anticorpos IgM a partir do 6º dia de doença, tá? E que pode ser repetido após 14 dias se não houver a presença do IgM. Se a primeira amostra for negativa, né? E o ELISA IgG, né? Com inibição da hemaglutinação, né?
determinação de infecção passada, resposta secundária ou mais para inquéritos soroepidemiológicos. Né? Então, você pode fazer o MAC ELISA, com anticorpos IgM para o diagnóstico recente, a partir do 6º dia, né? Uma vez que você não consegue, aqui até o 6º dia, você consegue fazer a detecção viral do sangue. A partir do 6º dia, então, a partir de 5 ou 6 dias, apenas a sorologia, uma vez que o vírus não vai ser mais detectado no sangue. Tá certo? Se esse MAC ELISA ele der negativo, ele repete após 14 dias, porque pode não ter havido viragem sorológica. Né? No caso do IgG, é apenas para inquéritos epidemiológicos e indica uma infecção passada. Aqui, olha, vejam o padrão, né? A dinâmica da presença do vírus e da resposta imune na dengue. Né? Então vejam que o período de viremia na dengue é até basicamente o 5º, 6º dia de doença. Tá? Após o 5º, 6º dia, então você já deixa de ter essa curva virêmica, que faz com que os métodos de detecção viral eles não sejam eficazes para o diagnóstico, e aí você vai ter então o início da resposta de IgM primária e IgM secundária, a partir do 5º ou 6º mês. Se essa IgM primária ela não for detectada a partir do 6º dia, você repete no 14º dia, que a probabilidade, se for dengue, dela dar positiva é muito alta. No caso da IgG, a partir do 4º dia, então, ela começa a ser sintetizada e ela permanece por longo período de tempo. Tá? Então, no caso da IgG secundária, ou seja, no segundo contato, no caso do primeiro contato, a partir do 10º dia. Tá? Então, solicitação de identificação viral até o 5º, 6º dia de doença, que é quando você vai encontrar aqui a viremia. Solicitação de sorológico a partir do 6º dia de doença e em IgM, em dando negativo, repete-se no 14º dia. Né? A detecção do IgG apenas se aplica para os inquéritos soroepidemiológicos, tá certo? Os inquéritos sorológicos, epidemiológicos, né? De prevalência da doença em determinadas regiões. Elas não têm aqui uma finalidade prática. Tá? Como eu falei para vocês, o genoma viral ele pode ser detectado até o 6º, 5º, 6º dia da doença. E você tem duas técnicas, o RT-PCR, o PCR convencional e o RT-PCR em tempo real. Tá? Nesse caso, você vai detectar o genoma viral propriamente dito. Tá? Você vai detectar o genoma viral propriamente dito através de uma técnica chamada de reação em cadeia de polimerase. Tá? E vejam aqui, em comparação do PCR convencional ao PCR em tempo real, a vantagem do PCR em tempo real. A padronização é mais fácil, a sensibilidade e a especificidade, quando comparado ao PCR convencional, ela é alta, a resolução ela é alta, tá? A quantificação, aqui no caso, ela é limitada, e aqui ela é precisa, então você consegue quantificar inclusive a carga viral, que é importante para alguns casos, tá certo? A discriminação dos amplicos, ou seja, dos alvos, ela é por tamanho, aqui é por fluorófobo distinto, tá certo? A automação, no caso da PCR convencional, é não automatizado, no PCR tempo real ele é automatizado. Os resultados aqui são basicamente qualitativos, né? Ou seja, positivo ou negativo. Aqui ele é positivo e negativo e aqui te identifica quanto de vírus tem na amostra. Tá? A contaminação laboratorial no PCR convencional é alta. Aqui no PCR em tempo real ela é baixa porque o sistema ele é fechado. Você coloca então a amostra em uma máquina, ele é fechado, então ele é protegido contra a contaminação. Então, os casos de falso positivos e falsos negativos eles são menores no caso da PCR em tempo real. O tempo de execução no PCR convencional é 3 a 6 horas, o PCR em tempo real é 1 ou 2 horas. O aparelho aqui basicamente é o termociclador, aqui é um aparelho fechado que chama de real time. Tá? E o custo do teste ele é moderado,
Entretanto, no caso do PCR em tempo real, o custo é mais elevado. Entretanto, ele apresenta todas essas vantagens que o tornam uma técnica mais segura, tá certo? E mais precisa para o diagnóstico, né, de uma infecção viral de uma maneira geral. Isso também se aplica também a outras viroses, como por exemplo, atualmente a gente tem passado pelo novo coronavírus. Tá? Em relação ao tratamento, pessoal, então você divide basicamente o tratamento. Como toda virose, o tratamento ele é basicamente sintomático, né? Tratamento sintomático e tratamento de manutenção e de suporte, vamos dizer assim. No caso de na dengue clássica, em que você não tem um tratamento, não há um tratamento específico, né? Ela é uma virose, a medicação ela é apenas sintomática, né? Com analgésicos e antitérmicos, paracetamol e dipirona. Deve-se evitar aqui os salicilatos. Por quê? Porque o indivíduo já vai apresentar uma predisposição a manifestações hemorrágicas e acidose. Então, você deve evitar salicilatos tipo ácido acetil salicílico. Tá? No caso da febre hemorrágica ou da hemorragia, o síndrome de choque do dengue, você vai ter que fazer todo o suporte para o paciente. Então, os pacientes eles devem ser observados cuidadosamente para a identificação dos sinais de choque, principalmente no caso aqui, a prova do laço, né? A prova do laço, que eu não mostrei para vocês, mas eu chamei a atenção para vocês, né? A prova do laço, que é aquela prova que apareceu lá no slide que eu mostrei da forma clínica, né? Então, a prova do laço positiva, você tem que acompanhar bem esse paciente, tá? O período crítico será durante a transição da fase febril para a fase afebril. Porque, em geral, o que acontece nessas arboviroses? O que acontece na febre amarela? Então, você tem um quadro febril, que depois melhora e depois ele migra para o quadro toxêmico, que pode ocorrer após o 3º dia da doença. Em casos menos graves, quando os vômitos ameaçarem causar desidratação ou acidose, ou houver sinais de hemoconcentração, a reidratação pode ser feita em nível ambulatorial. Chama-se atenção para alguns sinais de alerta que vocês precisam observar e que vocês devem estar atentos para o acompanhamento de um caso de dengue, né? A dor abdominal intensa e contínua, os vômitos persistentes que podem levar juntamente com aquela alteração da permeabilidade vascular, mais hemoconcentração, a acidose, tá certo? Hepatomegalia dolorosa, uma vez que você tem uma hepatite franca, derrames cavitários, uma vez que você tem perda, por exemplo, de albumina, e você tem aí alteração da permeabilidade vascular, sangramentos importantes, hipotensão arterial, tá certo? Uma vez que a síndrome da dengue hemorrágica, a febre hemorrágica do dengue, ela leva a uma síndrome do choque do dengue, tá certo? Aumento do diferencial entre PA sistólica e diastólica, né? Para acima de 20 milímetros de mercúrio, hipotensão postural, diminuição da diurese, agitação, letargia, pulso rápido e fraco, extremidades frias, ou seja, sinônimos de um comprometimento vascular, né? Cianose, tá? Taquicardia, lipotímia, tá certo? E os primeiros sinais de choque, o paciente deve ser internado para a correção rápida do volume de líquidos perdidos e da acidose. Então, o tratamento é sintomático no caso do dengue clássico e a observação, evitando salicilatos, e no quadro da febre hemorrágica, o tratamento de suporte, chamando a atenção para os quadros que podem indicar o agravamento dessa clínica. Tá certo? Entretanto, o que nós podemos deixar como mensagem final é que o principal forma de você combater a dengue é combatendo o seu principal vetor, né? E combatendo o seu principal vetor, você também vai estar combatendo outras arboviroses de interesse em saúde pública, né? Como chikungunya e zika, que é o combate ao Aedes aegypti. E todo esse combate ao Aedes aegypti, ele perpassa necessariamente por uma educação ambiental, né? Uma vez que ela é uma arbovirose, né?
e como a arbovirose ela é transmitida por um vetor artrópode, esse vetor artrópode ele tem um hábitat, ele tem um ciclo, e é quebrando esse ciclo que você vai então diminuir a incidência dos casos da doença e, consequentemente, a incidência dos casos graves que podem evoluir para a morte. Muito obrigado.